Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Um bom domingo para você, meu irmão. Um bom domingo para você, minha irmã. Filho e filha do Pai das misericórdias. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias e tenho a imensa alegria de poder estar com você no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Neste terceiro domingo da Quaresma, sim, terceiro domingo da Quaresma, gostaria de recordar que a Quaresma é esse tempo litúrgico em que a Igreja se prepara para celebrar o mistério da Páscoa do Senhor vivo, do Senhor ressuscitado. E essa preparação significa também abrir o coração à graça da conversão. Conversão ao amor a Deus, conversão ao amor ao próximo, sobretudo os mais necessitados. Eu saúdo a todos que estão aqui no Brasil e também todos os irmãos e irmãs além do Brasil, de modo particular os nossos irmãos e irmãs portugueses, que também acompanham a nossa querida TV Canção Nova. Aqui no Brasil, no tempo da Quaresma, também nós somos convidados a viver a campanha da fraternidade. Recordando que nesse ano a campanha da fraternidade é uma campanha ecumênica, portanto, essa campanha nos convida também a nos unir a tantos cristãos e cristãs para que juntos possamos difundir o reino de Deus no mundo em que vivemos. A campanha da fraternidade desse ano tem como tema fraternidade e diálogo, compromisso e amor. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Para nós rezarmos no programa Oração ao Pai das Misericórdias deste terceiro domingo da Quaresma, vamos tomar o Evangelho do dia que está em São João, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 25. João capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus conhecia o homem por dentro. Jesus conhece, irmãos e irmãs, o que vai em nossos corações, as intenções mais profundas do nosso coração. Ele conhece as nossas motivações. Ele é o Filho de Deus, Jesus é onisciente, conhece todas as coisas, não tem como esconder.
não tem como ocultar aos olhos de Jesus o que quer que seja. Por isso, nesse tempo de Quaresma, nós, irmãos e irmãs, devemos de fato acolher o apelo que nosso Senhor nos faz à conversão, o apelo que a igreja nos faz, o corpo místico de Cristo, a igreja nos faz à conversão. Às vezes, nós achamos que podemos enganar as pessoas. Bem, até podemos enganar as pessoas, mas a Deus ninguém pode enganar. Nosso coração é translúcido, nosso coração é transparente aos olhos de Deus e, por isso, devemos ser sinceros em nossa conversão. E se nós reconhecemos que, infelizmente, as nossas motivações mais profundas, as motivações da nossa vida, as motivações das nossas escolhas, dos nossos relacionamentos com as pessoas, se as nossas motivações, elas ainda estão impregnadas de maldade, de inveja, de imoralidade, de injustiça, de trapaça, de corrupção, então, irmãos e irmãs, é preciso suplicar ao Senhor a graça de um coração contrito, a graça de um coração que verdadeiramente se converta ao amor a Deus e ao amor aos irmãos. Ser batizado significa trilhar um caminho de santificação e, portanto, acolher o Espírito Santo de Deus para que Ele mesmo, dentro do nosso coração, realize esta obra de santificação, de modo que nós sejamos comprometidos com o reino de Jesus e não com o reino do pecado. Quando nós nos abrimos à graça da conversão, acontece dentro do nosso coração o que aconteceu no Evangelho de hoje. Jesus entra e expulsa todo o mal e expulsa aquilo que em nós não é de Deus. Como Ele expulsou os vendilhões do templo, que estavam transformando a casa de Deus, que deve ser casa de oração, em lugar de comércio, de negociações corruptas, injustas. Jesus, Ele percebeu que de fato eles estavam transformando a casa do Pai em casa de comércio. E por isso, depois, os discípulos recordaram: o zelo por tua casa me consome. O zelo por tua casa me consumirá. Irmãos e irmãs, porque nós cremos no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado, acolhendo a graça de Deus, a graça da conversão, vamos de fato permitir que o Espírito Santo nos dê motivações honestas, justas, corretas, motivações em que realmente sejamos homens e mulheres da palavra de Deus, homens e mulheres que com alegria realizam a vontade de Deus. É com essas intenções que nós rezamos a oração Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados. Enxugai as lágrimas aqui derramadas. Amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós e sobre todos vós. Desce e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.